orgulho estar abrindo o quarto colóquio internacional do Núcleo de Estudos Fiscais, aqui da Direito TV, com a presença do professor Avioná, da Mission Law School. E eu queria passar imediatamente a palavra para o professor, para o nosso diretor, nosso querido Dean, Oscar Vilhena, para que ele fale um pouquinho sobre o projeto da escola, o objetivo da escola. Na verdade, o núcleo existe, esse trabalho que nós realizamos existe, esse grupo de pesquisadores imenso que existe, graças a um perfil dessa escola que produziu uma grande ruptura no direito, uma preocupação em não simplesmente interpretar as normas, mas em produzir políticas públicas, realizar pesquisa empírica e, especialmente, colocar o direito como um instrumento do desenvolvimento nacional. Então, esse colóquio retrata bastante isso, uma grande preocupação nossa em estar identificando qual que é a melhor regulamentação para a tributação internacional no Brasil, que é um grande gargalo, que é o tema dessa primeira tarde. Amanhã nós vamos transparência fiscal, que é um outro tema muito importante, uma tendência mundial do Open Government. E, por fim, o terceiro painel vai ser um projeto que nós estamos trabalhando com a preocupação de federal, de modo a melhorar a receita e melhorar o diálogo entre fisco e contribuinte. Como diz o título aqui, há uma grande preocupação nossa em montar quadros futuros de uma agenda positiva entre fisco e contribuinte. Nós acreditamos efetivamente que a melhor forma de mudar as instituições é mudar as pessoas. Então, os agentes fiscais, procuradores, promotores públicos, agentes públicos são pessoas chaves para que nós possamos fazer uma grande revolução positiva no sentido de implementar e melhorar as instituições rumo ao desenvolvimento nacional. Então, eu queria passar a palavra agora com muito orgulho ao nosso diretor, Oscar Vilhena, da Escola de Direito, para que ele desse as boas-vindas e falasse um pouquinho também da preocupação com o direito de desenvolvimento, esse foco da escola, o que está acontecendo aqui dentro dessa escola, um movimento muito especial, ser muito divulgado para todo o Brasil e para todo mundo. Oscar, por favor. Obrigado, Eurico. Bom dia a todas e a todos. É um imenso... boa tarde, desculpa. Boa tarde a todas e a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Especialmente para abrir esse colóquio internacional promovido pelo... Primeiro, eu acho que eu tive a oportunidade de participar de dois anteriores, se não me engano, não na condição de diretor, mas na condição de partícipe desse seminário. O Eurico me pediu para que falasse alguma coisa sobre, afinal, o que tem de diferente, qual é a proposta que essa escola tem e em que medida esses projetos, como o que ele e que o Isaías vem coordenando dentro dessa escola, se encaixam numa agenda de direito e desenvolvimento. O formato do debate é o seguinte: todos vocês receberam aqui uma série de questões guias aos painelistas e também um guia, um texto base que também foi enviado para motivar e orientar os debates. E a ideia é que nós temos uma apresentação rápida de 5 a 10 minutos das questões fundamentais que estão em torno do tema, e aí nós fazemos uma rodada entre os componentes da mesa para que falem suas posições até que o tempo se esgote. Então a ideia é que cada um fale de 5 a 10 minutos, a gente vai rodando, vai mudando de colóquio efetivamente, num conjunto articulado de exposições, e depois de uma primeira rodada abrimos para o público para ouvir perguntas e criar o máximo de discussão e comunicação possível. Eu diria para o Isaías, que foi o autor desse texto, que faça essa primeira introdução. E antes disso, Isaías, eu peço licença só para apresentar a mesa que está composta aqui. Nós temos a nossa querida Lisiane Meira, que é da Receita Federal, trabalha na coordenação do sistema tributário, o Rosite, que cuida
normatização da inteligência da legislação, do Instituto Brasileiro, lá em Brasília, e tem feito um trabalho extraordinário. Inclusive, nós vamos como no começo do ano que vem, trabalhando juntos. Obrigado por ter vindo, Luciane. Nosso querido amigo Paulo Aires Barreto, professor da Universidade de São Paulo. O que vai falar logo na sequência do Isaías, para contar um pouco qual que é a percepção das empresas. O meu querido amigo também, Otávio Bulcão, que saiu há algum tempo do escritório, assumiu a diretoria de Techs da Vale do Rio Doce, tem feito um trabalho extraordinário na Vale. Então, nós gostaríamos muito de ouvir e perceber como uma grande empresa nacional, um grande orgulho perante esse modelo de tributação atual que nós vivemos. E para nós pensarmos saídas, né? Qual que é a perspectiva de uma grande empresa como essa, nacional? Além do Otávio, nós temos o nosso querido e um dos mais jovens professores titulares da Universidade de São Paulo, Luiz Eduardo Chueri, a mais charmosa tributarista internacional do Brasil, Simone Musa, o nosso Gudu Isaías Coelho, que não precisa de apresentações, e o Carmine Rulo, que é da Receita Federal também, é delegado da Delegacia de Administração Tributária, DERAT, e, além disso, é um dos fundadores aqui dos nossos cursos do GVLO. Desde o começo, nós estamos trabalhando juntos na formulação do curso de tributação internacional do início, não é? E, enfim, temos uma mesa altamente qualificada aqui. Então, eu passo para o Isaías fazer a introdução e encaminhamento do tema. Professor Isaías, por favor. Obrigado, Rodrigo. O Brasil tem uma legislação de imposto de renda relativamente completa e avançada. Entretanto, essa legislação foi construída mesmo com a lei da tributação das sociedades, o decreto de 1598, é a legislação suplementar, que, por sua vez, se baseia na lei das sociedades por ações, a lei 6.404, ela foi feita ainda na mentalidade de um país receptor de capitais. Nós, naquele mundo mais simples, meados do começo da segunda metade do século passado, havia países exportadores de capitais e países importadores de capitais, e nós, no Brasil, pertencemos ao segundo grupo de receptores de investimento. Então, a nossa legislação praticamente não continha dispositivos sobre a tributação de investimento brasileiro no exterior. O meu destaque vai para o início da vigência da Lei de Acesso à Informação a partir de 16 de maio de 2012, reforçando um pouco o que o professor Isaías já havia comentado. O nosso país ele vem passando, na última década, por transformações na área de transparência muito significativas. Não há, mesmo que alguns governos ainda não tenham colocado isso na sua agenda, é uma demanda da sociedade, e desde lá de 2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e nesse período com o ingresso dos portais de transparência, em 2009 com a Lei Complementar 131, e culminando depois com a Lei 2.527, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, o país tem conseguido muitos avanços no sentido da transparência, só que ainda muito com o foco na transparência do gasto público. A Lei Complementar 131 de 2009, ela diz lá que todos os entes federativos, União, Estados e municípios deverão ter, até 2013, portais da transparência em que todas as informações orçamentárias financeiras estejam disponíveis. Isso, dentro da teoria, a gente chama de transparência ativa, ou seja, aquilo que, independentemente de uma solicitação pontual de algum cidadão, deva estar disponível com o uso aí da tecnologia da informação. Já a Lei 12.527, ela amplia os conceitos de transparência ativa, ou seja, ela coloca um rol maior de informações que devam estar pré-estabelecidas nos portais dos entes federativos, e também regula o que se chama de transparência passiva,
Bom, o paper que a gente redigiu chama-se Receita Federal do Brasil, Eficiência, Transparência e Controle Social na Área da Informação. É o resultado de uma pesquisa que a gente vem fazendo desde 2011, com algumas inflexões novas, né? Começo a minha apresentação com uma frase do Manuel Castells. Ele diz o seguinte: poder fraco é o poder das armas e o poder forte é o da informação. Uma frase que não podia ser mais verdadeira, que não poderia explicar melhor as grandes questões do tempo presente. Talvez o Wikileaks tenha um poder maior de crítica à intervenção norte-americana, por exemplo, em países em países árabes, do que o Osama Bin Laden e o Saddam Hussein. Então, a questão da informação passa a ser, nos dias de hoje, central. Se a gente está falando de informação, para que haja uma troca eficiente de informação, a gente tem que necessariamente discutir transparência. Então, também nos resultados das nossas pesquisas, a gente percebeu, cada vez isso vem a nós com mais clareza, de que as administrações fiscais que atingem os melhores fins são aquelas que aprenderam a se comunicar melhor. Então, isso vem se transformando cada vez mais em um pressuposto e, ao mesmo tempo, em um horizonte do nosso trabalho. Então, o desafio aqui é pensar a Receita Federal nesse contexto novo, nesse contexto da era da informação. Isso, eu preciso dizer, retomando o discurso do Oscar Vilhena no início do painel de ontem, é uma grande transformação para o direito. O direito em geral e, sobretudo, o direito tributário está acostumado, os pensadores do direito estão acostumados a agir pensando, discutindo qual que é a melhor interpretação dessa regra ou a melhor interpretação daquela outra. Inserir o direito no contexto significa começar a pensar a atividade do jurista ao lado da atividade de um arquiteto de políticas públicas. Então, junto com essa ideia, junto com o que a gente percebe sobre a sociedade da informação, a gente começa a vislumbrar algumas consequências claras do direito e fazer algumas perguntas que não tinham sido feitas antes. Por exemplo, qual é o melhor regime regulatório? Quais são as melhores estratégias regulatórias? Se o nosso objetivo é estimular determinados comportamentos, seríamos muito efetivos, teríamos uma... se ela conseguir, de alguma maneira, estimular que contribuintes cumpram voluntariamente as normas tributárias. Isso seria o melhor dos mundos. E existem instrumentos para isso que não são apenas sanções. Existem formas de regulação em rede. Um autor que a gente vem estudando bastante, chamado John Brathwaite, que troca bastante ideias com o professor Avionar, ele nos ajuda a pensar o seguinte: parece que algumas administrações fiscais do mundo têm tentado responder aos problemas que surgem com uma resposta mais ou menos uniforme.